Eu chamo-me Dádiva David Salomão, tenho 21 anos, aí sou do distrito de Nhamatanda, sim. Viveu lá? Sim. Tem vivido lá toda a vida? Sim. Estudou na vila? Sim. Desde o ensino primário e secundário também foi mesmo lá em Nhamatanda. Para eu chegar cá no parque, primeiro em 2017, eu estava cá para um seminário de biodiversidade que estava sendo dirigido pelo departamento científico, em que queriam estudantes que tivessem nota alta, né, de biologia. Então eu fui uma das selecionadas na minha escola e vim para cá no parque por 5 dias. Foi quando eu conheci o parque. Mas durante esses 5 dias, na verdade, aprendi muita coisa mesmo. Voltei. Nesta época eu estava a fazer a 11ª classe e no ano seguinte, quando eu estava para concluir a 12ª, concorri para os exames de admissão para a faculdade, mas já não consegui admitir e conheci uma colega que se chama Gabriela Cortes, que é a primeira guia, né, feminina. Ela perguntou-me se eu sabia falar inglês, mas eu disse que não. Eu não sei falar inglês. Ela disse assim, pelo menos 25% tu não falas inglês. Eu disse que não. Ela disse, para perder esta oportunidade, podias voltar novamente cá no parque para trabalhares conosco. Passou uma coisa de 2 semanas. Ela voltou a ligar-me novamente e ela disse que querem fazer uma entrevista comigo para ver se realmente eu não sabia falar inglês, né? Durante a entrevista era tudo em inglês, eu não conseguia ouvir quase nada. E eles disseram que vais voltar para casa, vais procurar uma escola, um professor que possa te ensinar o inglês e vais voltar para cá. Então eu voltei para casa, contei à minha mãe, ela disse que não, isso não é possível. Como é que uma empresa, né, abre vagas, depois deixa simplesmente uma vaga para ti por 3 meses? Isso não é possível. Daí, já que eu já não tinha mais esperança de voltar para aqui, eu entrei numa escola de agricultura. Não estava dando muito certo, né? Não estava dando muito certo. E eles ligaram-me novamente. Se não dá de levar uma das coisas, vem para aqui. Tu vais trabalhar cá no parque. Então eu entrei, só que eu não sabia. Eu achei, em 2017, eu ter entrado no departamento científico, eu achei que poderia estar a trabalhar para o departamento científico, mas eu descobri que eu ia trabalhar para turismo. E o maior desafio para mim foi que eu achei que vinha para aqui simplesmente para trabalhar, ou seja, para vir aprender, mas fui descobrir que eu ganhei uma bolsa da escola de guias. Aqui em Moçambique não tem escola de guias, mas uma escola sul-africana, chama-se Figaça. Então, fui descobrir também que o material era em inglês. Eu tinha que aprender tudo no manual, porque no final do ano eu ia fazer os exames, e também eu tinha que aprender a falar a própria língua. Praticamente foi um desafio muito grande para mim, mas com os colegas e tudo, eles foram me ensinando, até criaram como posso dizer, uma restrição, né? Que quando estivessem comigo, eu não podia, ou seja, eles não podiam falar comigo português, tinham que falar comigo em inglês. Na verdade, foi uma experiência muito boa, né? Porque graças a eles, né? Pela dedicação, sempre o puxão de orelhas, já falo um pouco o inglês e passei os exames e hoje já sou guia. Essa é a minha história. Para tornar-se guia, leva 1 ano para tornar-se guia. Então eu entrei aqui em 2019 para já trabalhar como guia, foi em 2019. Então 2019 praticamente foi o ano em que tinha mais aprendizado, teoria, prática, para no final de dezembro poder fazer os exames. Então na Figaça, para fazer os exames, tens que passar com 75%. E na verdade ninguém esperava que eu pudesse passar por causa mesmo da língua, né? Mas acho que fiz por aí 93. Consegui. Eram 5 guias, então quando são mais de 5, o instrutor vem da África do Sul para cá. Okay. Sim, então, para dar os exames. Sim, não precisa sair. Só quando é, por exemplo, uma pessoa, tem de ir para lá.
para fazer os exames. Assim que eu já sou guia, na verdade, eu já estou a me formar numa outra área. Que é? Estou a fazer contabilidade e autoria. Licenciatura? Sim, licenciatura. E é difícil conciliar as duas coisas? Um pouco, mas eu, se terminar a minha licenciatura, eu gostaria de ser gestora, né? Gestora de, quem sabe, pode ser de um acampamento, um loja. Então eu tenho que saber um pouco de matemática, né? Ainda que eu esteja a fazer este curso, mas não tem nada a ver com o trabalho de guia que eu faço. É um trabalho muito diferente, muito diferente. Bom, atendendo e considerando que eu estou a trabalhar, então o curso é à distância. Para fazer assim, tipo, o curso, né, de fauna bravia é presencial, né, que tem mais a ver com, se encaixa um pouco com o trabalho de guia, né, o curso, mas é presencial. Então, já que eu estou a trabalhar, eu tenho que fazer à distância, tenho que escolher um outro curso. Mas depois será uma opção fazer o de fauna bravia? Não Para tanto. já não. Para já não. Como é que foi a formação de guia? Foi Tirando o inglês que foi... foi muito boa. Foi muito boa, aprendi muito. Uhum. Fez toda a formação aqui no parque? Sim, foi aqui no parque. Com a Gabriela? Não. Eu fiz com... Não. A Gabriela foi o primeiro grupo, nós fomos o segundo grupo. Okay. Ela é a primeira guia. A primeira guia, mulher? Sim, mas já havia mulheres a trabalhar aqui? Sim, já vinha trabalhar aqui. Em que departamentos é que já havia mulheres a trabalhar aqui no parque? No departamento científico. Departamento científico, conservação também tem mulheres. Neste momento já há mulheres em todos os departamentos ou ainda não? Em todos os departamentos, mas acho que onde que não tem mulher é nas oficinas, né? Acho, não tenho certeza. Os fiscais são os mais recentes ou não? Os fiscais, acho que sim. Já são muitas, não é? São. E quantas guias são? Mulheres que estão a entrar no campo, né? Nesse caso com clientes. Até então somos duas. E no total posso dizer que somos 5. A outra trabalha no escritório, a outra está a estudar, que é a Gabriela. Está fora, está a estudar. E eu e a outra colega que estamos a entrar no campo. Então, e antes de cá vir, primeira vez, aqueles 5 dias, como é que tinha algum contacto com o parque ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Foi uma experiência diferente, né? Uma experiência incrível, porque até fez-me mudar os meus sonhos, por ver o trabalho que eles fazem cá. Então, foi uma experiência diferente. Mas já tinha ouvido falar? Já. Na escola? Na escola. E na sua comunidade? Falavam na vila? Sim, falavam, sim. E já havia pessoas na vila a trabalhar no parque? Sim. E falavam sobre isso? Sim, falavam. Que o parque é bonito, tem muitos animais. Enfim, falavam muita coisa sobre o parque. O que é que conseguiu ver nesses 5 dias que cá teve? Bom, vimos leões, visitamos o laboratório Eduardo Wilson, fomos para o Centro de Educação Comunitária para ver o herbário ecológico que eles fazem lá e ver diferentes atividades que eles fazem. Visitamos também o Departamento de Conservação, né? Foi muito bom. Visitamos muitos lugares. Nesse período da pandemia, como é que foi? Por causa da pandemia, na verdade, como vocês sabem, né? Nós acabamos não tendo muitos hóspedes, né? E nós trabalhamos assim, com hóspedes diretamente. Então sentiu-se, né, aquela falta deles aqui para poder visitar-nos. E nós estávamos a tentar colocar algo em prática, né? Como em 2019 éramos os recentes guias, então aproveitamos usar um ano para fazer a prática, né, de como ser guia. Fizemos diferentes tipos de atividades, né?
como que você pode interagir com o cliente, como que tu podes conduzir o cliente, entre outras atividades que nós fizemos. Então aproveitamos este um ano para fazer uma prática, para ter uma experiência de como que é trabalhar como guia. E na verdade isso ajudou bastante, porque em 2021, quando regressamos, as coisas assim com a pandemia estavam um pouco, posso dizer entre aspas, melhoradas. Então recebíamos um e o outro hóspede, né? Na verdade ajudou bastante, atendendo, considerando que uma pessoa que não tem experiência de como que se faz a coisa, então passando por um treinamento a coisa fica mais fácil. Então foi muito bom. Os hóspedes vinham, né? Mas quem saía com os hóspedes eram os guias mais experientes, né? Nesse caso, os guias mais experientes levam aqueles que não têm experiência para o carro para poder mostrar o que eles fazem e para poder aprender. Como é que é o trabalho de um guia? É um trabalho incrível. Eu posso dizer que é o melhor escritório do mundo. Na verdade, depende das atividades, né? Porque nós temos diferentes tipos de atividades. Temos safaris a pé, safaris de jeep, temos o cycling, nesse caso é levar as bicicletas para a comunidade, a viagem para a montanha, para visitar o café, a fábrica, né? Mas quando é safari assim de jeep, é um dia muito diferente, né? Tem que levar os clientes, acordar muito cedo, levar eles para o campo, mostrar aquilo que você sabe fazer, né? Porque quando alguém vem para aqui no parque, a pessoa vem para aqui para passar as férias, né? Ou seja, para vir relaxar, né? Então, o que nós queremos é dar essa experiência, né? Esse relaxar ao hóspede, né? Então, é uma experiência muito diferente. Bom, eu gosto de ser guia porque eu gosto de partilhar o meu conhecimento, né, com eles. E eu também aprendo muito, na verdade, com eles. Então é essa coisa que dá mais, né? Dá mais energia poder partilhar o teu conhecimento com as pessoas. Então é muito diferente. Partir de árvores, pássaros, animais, diferentes coisas. Também vai de acordo com o interesse, né? Do hóspede, porque tem outros que gostam de ver pássaros, né? Tem outros que estão focados nos animais de grande porte, né? Então tem que saber um pouco de tudo. Quantas espécies de fauna e flora tem aqui, mais ou menos? Na verdade, os números, né, têm aumentado cada vez mais, então seria um pouco difícil definir quantas espécies nós temos, né? Mas, por exemplo, tem um antílope que chama-se waterbuck, ou inhakodze, em língua local. Fizeram a contagem e foi por aí 52 mil pivas. Então, é um número que é surpreendente. Então, podemos chegar daqui a 3 meses, dizer um outro número, acaba ficando um pouco assim, saber os números exatamente. Tem aumentado muito, mas segundo a minha teoria, não tenho certeza, o que eu acho é que, como vocês sabem, o parque sofreu, né, com a guerra civil. Eu acho que as pessoas, quando entravam aqui, eles estavam focados em poder caçar animais de grande porte, né? E o que aconteceu? Caçando aqueles animais de grande porte, nesse caso estou a falar de predadores, o número de predadores baixou e o número de presas aumentou. Então aproveitaram a oportunidade para poderem se reproduzir. É a razão de existirem tantas pivas assim. E outra teoria minha é que, por não haver competição entre os antílopes, então dá mais espaço para eles poderem se reproduzirem. Não há competição porque, por exemplo, entre a piva e a impala, elas alimentam-se têm uma dieta diferente, né? Por exemplo, as impalas, elas misturam. Nesse caso, elas comem a gramina e as folhas, enquanto que as pivas só alimentam-se de gramina. Então, praticamente não há uma competição entre elas. A reintrodução dos carnívoros, na verdade, é um passo muito grande, né? Porque, atendendo e considerando que num ambiente como este é preciso ter, tem que haver um balanço, né? Tem que haver um equilíbrio. Apesar de nós ainda estamos no processo, né, de reintrodução, ainda é um processo muito lento,
Mas acredito que talvez em 10 anos nós vamos conseguir alcançar aquilo que é o nosso objetivo, que é manter o equilíbrio natural. O que me impressiona é a interação que o parque faz com as comunidades. O facto de o parque trazer a comunidade para aqui dentro e mostrar para elas, quando nós falamos sobre conservação, e elas perceberem, na verdade isso traz uma forma de pensar muito diferente, né? Porque já tem-se ideia do que é conservação. Nesse caso, quando você explica sobre conservação, nesse caso, aquilo que nós chamamos de caça furtiva pode diminuir muito, porque elas vão ter consciência de nós precisamos conservar para as próximas gerações. Então, isso é uma coisa muito incrível, né? A interação que o parque tem mesmo com a comunidade. E também servir de esperança, né? Para muitas meninas, né? Porque o facto de nós estarmos lá a trabalhar e elas verem o que nós fazemos, elas dizem assim, quando chegar para casa, quero dizer aos meus pais que eu quero continuar a estudar porque eu quero ser como a pessoa X. Na verdade, é um sentimento muito diferente saber que alguém vai atrás do que quer porque você inspirou a pessoa. É uma coisa muito diferente. Primeiro, vamos começar no facto de você saber fazer o teu trabalho, né? Quando você sabe fazer o teu trabalho, você tem alguém que não sabe, não tem uma ideia do que você faz. Você transmite uma energia, né? Uma energia, uma esperança de que é possível fazer a coisa. É possível ir atrás da coisa. Então, é uma energia muito boa, uma energia muito positiva saber que porque no momento em que você pensa em desistir da tal coisa, você começa a ver, não, ela conseguiu, então eu também posso conseguir fazer isso, né? Mas também tem mais a ver com oportunidades, né? Mas é sempre importante dizer que eu hei de conseguir chegar lá, né? O guia tem um papel muito importante nisto tudo, porque para conheceres o parque é preciso ter o guia. E o guia tem o dever de poder transmitir a informação para a comunidade, dar conhecimento à comunidade, né? É um espaço em que duas partes interagem quando são questão de dúvidas. Ele está lá para poder ensinar e também está lá para poder aprender. Esta é a interação que tem o guia e as comunidades. Porque não faz sentido a comunidade vir para aqui e não encontrar um guia, como é que vão conhecer o parque? Então, esta é a essência, né? Que o guia acaba carregando. Aqui da zona Tampão visitam muito o parque? E sim, eles visitam muito o parque, né? Mas os que visitam mais o parque são os clubes, né? Que o parque tem. Na verdade, o clube tem por aí. O parque tem o clube de diferentes partes, né? Tem clube da Paz, clube da Rapariga, clube dos jovens. Acho que estão por aí 58 clubes que eles têm. Na verdade, em todos os anos eles têm vindo para cá para poder aprender mais sobre o parque, saber o que o parque faz, né? Então, eu acho que o parque foca-se mais nos jovens, porque são os jovens que têm a missão de carregar essa informação e transmitir à comunidade. Então, eu acho que isso faz um papel muito importante nisto tudo. A dificuldade principal que nós temos aqui é aquilo que chamamos de homem em conflito, né? E fauna bravia. Então, este é um dos grandes desafios que o parque tem enfrentado. Dizer que iremos conseguir assim, do nada, na verdade vai ser um pouco difícil. Vai ser um pouco difícil, mas pouco aos poucos nós estamos conseguindo chegar lá. E é uma esperança, ainda há uma luz verde, né? Esperamos chegar lá. Desde que eu nasci, na verdade é uma grande mudança, né? É uma grande mudança. Vou basear-me um pouco na questão do clima, né? Por exemplo, em dezembro é a época chuvosa, né? Só que já para este ano houve algumas alterações em que não choveu muito, choveu pouco. Tinha que ser no mês de abril, estar a fazer mais frio, mas acabou não acontecendo essas coisas. Eu acho que tem mais a ver com as mudanças climáticas. Então, nós como guias, nós temos a missão
Eu acho que nós podemos fazer isso e muito bem, nós passar essa informação, né? sobre as boas práticas que nós temos, que nós podemos fazer para poder talvez mudar isso. Né? Então, por exemplo, o parque que está a fazer agora, temos a Serra da Gorongosa, eles querem reflorestar, né? aquela serra, porque a serra praticamente é o coração do parque. É de lá onde sai a água e distribui-se em diferentes rios que estão aqui. Então, eu acredito que reflorestando aquela área vai mudar, esse sentido das mudanças climáticas, acredito eu. A agricultura tem sofrido ou não com isso? Sim, tem sofrido, porque existe uma época que é para poder semear, né? Na verdade, se é época de semear, com certeza que vem a chuva, pois a chuva não aparece. Então acaba sendo uma coisa difícil, né? Acaba sendo uma coisa difícil porque estamos à espera da chuva e a chuva nunca cai, e a semente vai ficar seca. Então acaba sendo uma coisa muito difícil. O parque tem diferentes projetos que eles fazem e eu acho eles ajudam bastante com relação a isso. Ainda tem memórias do ciclone, do Idai? Tenho. Foi difícil, não foi? Foi. Como é que o parque ajudou aqui à volta? Ajudou e muito. Ajudou na distribuição dos alimentos, medicação, né? E entre outros diferentes pontos, né? E ajudou bastante. O Parque Nacional da Gorongosa para mim significa uma esperança. Significa uma esperança para que nós possamos salvar a biodiversidade. Isso que significa o Parque Nacional da Gorongosa para mim. Os grandes desafios que nós temos até então é poder equilibrar o ecossistema, né? E esperamos ter uma proteção forte mesmo, para que possamos trazer outros animais, né? Outros animais que nós não temos cá. E o outro desafio mesmo é a questão desse conflito, né? Entre o homem e a fauna. Eu acho que esses são os grandes desafios que o parque tem. Na verdade, o parque tem muitas iniciativas, né? Por exemplo, na zona tampão, nesse caso no Vinho, os elefantes têm atravessado para lá. Então, o que o parque fez foi colocar colmeias, né? De abelha ao redor, nesse caso, nos caminhos em que os elefantes passam com mais frequência, né? Porque os elefantes não gostam de abelhas. Então, só para ver como que isso tem uma interação incrível, é que estão a tentar afugentar os elefantes, mas também tem colmeias de abelha lá. E as abelhas produzem o mel. E esse mel a comunidade pode levar ou pode usar para diferentes funções. Então é uma interação muito boa, acredito eu. Mas apesar de não estar a funcionar tanto assim, porque os elefantes, quando descobriram a trilha, né, tinha colmeias de abelhas, eles acabaram entrando do outro lado. E o parque tem 4.000 km². Nesse caso, ele é circulado por 6 distritos da província de Sofala. Então seria difícil vedar todo o parque. 4.000 km² é imenso. Então vedar todo o parque vai ser uma coisa muito difícil. Então esse é um grande desafio que nós temos aqui. As abelhas também têm a produção do piripiri. Na verdade, eu não sei como que eles fazem o processo, né? Se plantam o piripiri ou espalham o piripiri, eu não sei muito bem como é que eles fazem, mas também temos fiscais nas comunidades, em que quando aparecem os elefantes, eles usam o foguete, né? Para tentar afugentar os elefantes. O que nós estamos a tentar fazer é poder reduzir esse conflito, mas já houve mortes, né? Então ainda vamos tentando criar estratégias para poder mudar isso, para além de simplesmente ver a coisa acontecer e não ter nenhuma ação. Então acredito que vamos conseguir chegar lá. Mas também é importante aquilo que eu estava a dizer, ter a interação com a comunidade, poder procurar da comunidade. Tá bem, nós temos elefantes que estão a atravessar para o vosso lado. O que nós podemos fazer para mudar isto? É uma interação muito boa, né? É importante, dentro de uma área de conservação, envolver a comunidade. Muito importante. Tem corrido bem,
né? Só que em algumas situações tem havido desavenças, né? O parque pode sentar com a comunidade, dizer o que nós podemos fazer para mudar o cenário, né? Mas as coisas ainda continuam a acontecer e vão perguntar assim, já conversamos, vocês já aplicaram as coisas, mas as coisas não estão a funcionar, né? Temos perdido nossos familiares, né? Temos perdido nossas culturas, o que nós podemos fazer com relação a isso? Então acaba criando um conflito entre eles, mas eu acredito que tem havido uma boa interação entre eles. Tem aumentado as guias mulheres? Sim, tem. Éramos 4. E os homens eram quantos? Eram 3. Bom, na segunda turma, eram 5. Okay. Sim, eram 2 mulheres e 3 homens. Mas tinha aquelas que já estavam formadas, né? Eram 2, por isso estava a dizer são 4. O departamento em que tem mais mulheres é o departamento científico. As mulheres normalmente não ocupavam estes cargos assim mais de risco? Bom, riscos existem, mas ver mulheres a trabalhar neste setor, isto mostra que nós somos capazes de fazer este trabalho e nós podemos fazer a diferença assim. Preciso coragem, foco e determinação. Vamos chegar lá. Então é uma esperança. Você diz que não, que ela não pode entrar no campo porque é mulher, e entre várias outras coisas, mas eu não posso dizer que sou um exemplo, né? Estou lá no campo a trabalhar. Eu acho que se as outras puderem ver isto, elas também podem fazer esse trabalho. Os seus familiares apoiaram-na depois da sua mãe dizer não há nenhuma vaga assim que fica aberta 3 meses, mas apoiou logo ou não? Apoiou-me muito. Sim, os meus pais apoiaram-me muito. Muito mesmo. Este parque é uma esperança, né? É uma esperança não só para a comunidade, mas para o mundo em geral. E para os mais velhos, que ainda não perceberam bem a importância do parque? Que eles possam, para além de fazer coisas diferentes que não possam ajudar o parque, que possam nos ensinar a ir mais em frente, né? A alcançar este sonho que nós queremos, que é conservar o meio ambiente, né? Porque o nosso lema é aqui, prontos para conservar o meio ambiente. Que os mais velhos possam nos ensinar a continuar com este projeto e irmos adiante, é o que nós podemos dizer, né? Que eles possam passar essa mensagem para a comunidade, que nós possamos aprender mais com eles, né? Se eles têm alguma ideia diferente que possa ajudar o parque a crescer, que possam vir para nós e dizer que não, vocês têm que fazer isto. São pessoas mais crescidas, têm mais experiência, que passem essa experiência para nós e que nós possamos ir mais avante com tudo isso.